Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o Test Driven Development, ou TDD, o desenvolvimento guiado por testes. Serão abordados vários assuntos para que você entenda a importância do TDD. Isso inclui como aprendemos a escrever código, funções extensas e confusas, como implementar métodos e porquê, degradação de código e o mal do código duplicado, TDD e paradigmas de programação, por que aplicar TDD, como aplicar, o ciclo do TDD e considerações finais. Mas antes de começarmos, como aprendemos a escrever código? A maioria dos cursos de introdução à programação seguem mais ou menos um mesmo roteiro. Para ficar mais fácil, vamos relembrar o que é um algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de passos para resolver um determinado problema. No entanto, durante o aprendizado de programação, muitos alunos têm dificuldade em conseguir visualizar esses pequenos passos e tentam ver o problema como um todo. A gente precisa ir desenvolvendo esses passos um a um até chegar na solução completa. E no início, os nossos códigos são mais ou menos assim. Pausem o vídeo por um instante e observem esse código e pensem no que ele está fazendo, qual é o objetivo final desse código. Se você analisar apenas pelo parâmetro que a gente tem aqui, você rapidamente vai identificar que isso é uma função que está verificando se um CPF é válido. Mas se você for analisar exatamente o que esse código todo está fazendo, se você nunca implementou uma função de validar CPF antes, você não vai entender exatamente o que está acontecendo dentro dessa função. Você vai poder me dizer que estão sendo feitos cálculos, que tem um laço de repetição, que está percorrendo o CPF, os dígitos do CPF, e no final eu tenho um resultado booleano para dizer se o CPF é válido ou não. Mas possivelmente você não consegue explicar o motivo de cada uma dessas instruções. Para que esse laço de repetição? O que está acontecendo exatamente em cada linha? Esse código ele é extenso e não deixa claro o que está acontecendo internamente. Só que se a gente fizer uma modificação nesse código para que ele fique dessa forma, agora a gente consegue identificar o que está acontecendo em cada passo daquele algoritmo. Na primeira linha foi incluído um comentário apenas para deixar claro o que esse /d aqui significa, e dessa forma ele vai remover todos os caracteres que não sejam dígitos de dentro do CPF. Em seguida ele verifica se a quantidade restante de caracteres no CPF é diferente de 11. Se for, ele só retorna falso e não precisa nem continuar a execução da função, porque todo CPF precisa ter exatamente 11 dígitos. Continuando aqui, a gente armazena numa variável length a quantidade de caracteres que o CPF tem. Essa variável dígitos existentes tem um nome bastante claro, e se a gente observar essa linha, ela indica que estão sendo armazenados os dígitos do CPF fornecido. Essa outra variável dígitos calculados, ela vai armazenar os dígitos que foram calculados a partir do CPF informado. E por fim, para eu saber se o CPF é válido, os dígitos existentes nele têm que ser iguais aos dígitos que eu calculei dentro da função. Então agora a gente sabe exatamente o que a função está fazendo. Mas quando a gente está aprendendo a programar, a gente não cria funções organizadas, claras dessa forma. Então, como a gente deve implementar os nossos métodos, as nossas funções? Primeiro, métodos eles precisam ser pequenos e realizar uma única tarefa. Essa é uma boa prática enfatizada pelo livro Clean Code, o código limpo do Robert Martin, que visa tornar os métodos claros e fáceis de dar manutenção. Se o método realiza uma única tarefa, isso quer dizer que ele segue o princípio da responsabilidade única, ou Single Responsibility Principle, o SRP. Esse é o primeiro dos 5 princípios de engenharia de software que a gente chama de SOLID, que ficaram famosos no livro do Robert Martin também. Os métodos que a gente criava quando a gente começou a programar eram normalmente muito longos e com o tempo você começava a ter dificuldade de entender o que aquele código faz. O Ward Cunningham, inclusive, cunhou a expressão God Method ou God Class. Esses métodos e classes são extensos, com muito código, muito difícil de compreender e de dar manutenção. O Ward, ele é um inventor dos Wix e um pioneiro em padrões de projetos, os Design Patterns. Inclusive, tem vários vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Por que implementar métodos assim, pequenos e com uma única responsabilidade? Por causa dos what the fucks, os xingamentos que você vai receber dos seus colegas de equipe se você fizer um código bagunçado. Esses são os cenários que a gente vai ter quando a equipe precisa trabalhar com um código bom ou com um código de má qualidade. Um código bom, quando um membro da equipe estiver revisando o código de alguém para ele poder incluir uma melhoria ou corrigir um bug, se o código é bem escrito, ele dificilmente vai encontrar coisas que ele não entende. Então a quantidade
quantidade de palavrões vai ser pequena, mas quando a equipe está revisando um código de má qualidade, os xingamentos vão acontecer o tempo inteiro. Outro motivo para a gente seguir esses princípios é para a gente não precisar documentar código como isso. Caro programador, quando eu escrevi este código, somente Deus e eu sabíamos como ele funcionava. Agora somente Deus sabe. E essa mensagem pode ser para você mesmo no futuro. O renomado autor Martin Fowler uma vez disse que qualquer bobo pode escrever código que um computador pode entender. Bons programadores escrevem código que humanos podem entender. O Robert Martin, também conhecido como Uncle Bob, autor do livro Clean Code, ele escreveu no livro que o tempo que passamos lendo código é muito maior que o tempo escrevendo código. Então, tornar o código mais fácil de ler torna mais fácil escrever código. E tem uma matéria que saiu no site da CNBC que diz que mais de 85 bilhões de dólares está sendo gasto pelas companhias para manter código de má qualidade. E aqui foi só uma brincadeira em colocar o JavaScript aí no meio, mas substitua JavaScript por qualquer linguagem que você queira que é válido. Por fim, quais outros motivos para criar métodos pequenos? Porque facilita a aplicação do TDD, do desenvolvimento guiado por testes, e isso tende a reduzir a duplicação de código. Métodos longos escondem duplicação de código. Se você tem vários métodos extensos, você não sabe exatamente o que cada método faz, porque esses métodos normalmente estão fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando você cria novos métodos, você vai começar a escrever o código daquele método do zero, porque você nem sequer consegue identificar que parte do código que você precisa já existe dentro de um outro método que é longo e confuso. Código duplicado causa retrabalho e demora no desenvolvimento. E para piorar, essa duplicação dificulta os testes, porque você precisaria testar cada cópia que foi feita. Se uma cópia estiver errada, você tem que corrigir todas as outras. E o maior problema é que você pode nem sequer saber que existem outras cópias, porque elas não foram feitas por você. Ou você fez cópias, mas você não lembra mais onde, e quando você tenta procurar, você não consegue encontrar todas essas cópias. Para piorar, código duplicado é maligno, ele vai tramar contra você quando você menos esperar. Possivelmente nos momentos mais inoportunos, aquela cópia de código que você não conseguiu encontrar que tem um bug vai aparecer. Código duplicado ainda leva ao apodrecimento de software. Isso quer dizer que o código pode degradar a um ponto tão extremo que a manutenção tende a gerar mais bugs, tende a deixar o código muito mais complicado, e essa expressão é real, inclusive existe o termo software rot para representar isso. Em alguns casos, a degradação do código pode ser tão grande que é mais fácil começar um projeto do zero do que tentar manter e corrigir aquele código e incluir melhorias nele. A ferramenta de automação de testes JUnit que utilizaremos teve seu código jogado no lixo e reiniciado do zero. E o JUnit é simplesmente a ferramenta de automação de testes mais conhecida na plataforma Java. Ele é um projeto de código aberto utilizado por diversas outras ferramentas como IDEs e recebe contribuições de desenvolvedores ao redor do mundo. Se uma ferramenta de tão relevância como o JUnit conseguiu chegar a esse ponto, imagina o que vai acontecer com aquele código daquele seu projeto que você faz de qualquer jeito. Mas no caso do JUnit, os problemas ocorreram porque a ferramenta ela teve um sucesso que não era imaginado pelos desenvolvedores iniciais. Ela teve uma adoção tão grande e começou a ser integrada em tantas diferentes ferramentas de uma forma tão rápida que não houve tempo para ser feito um projeto adequado pensando nessas funcionalidades. Mas agora vamos entender o que TDD tem a ver com OOP, ou POO, como queiram, e outros paradigmas de programação. O TDD a gente já sabe que é o Test Driven Development, é o desenvolvimento guiado por testes, enquanto a OOP é a Object Oriented Programming, a programação orientada a objetos. Então a resposta é nada. E aí você pode estar se perguntando que guiado e orientado são sinônimos, mas vamos lá. TDD é um processo de desenvolvimento, enquanto a OOP é um paradigma de programação. Mais uma vez a gente volta a um dilema, porque desenvolvimento é a mesma coisa que programação. É realmente confuso, mas não se preocupe. A gente pode usar um processo de software com qualquer paradigma que desejarmos. Isso inclui programação estruturada, programação orientada a objeto, programação funcional e qualquer outro que você imaginar. De acordo com o paradigma de programação que você escolheu, você pode aplicar um processo de desenvolvimento em conjunto, como TDD, BDD e outros. O BDD é o Behavior Driven Development, que é o desenvolvimento orientado por comportamento.
ou desenvolvimento guiado por comportamento. E por que aplicar TDD? Existem algumas razões muito simples. Primeiro, que escrever código nem sempre é fácil. Se você acha fácil, é porque você não encontrou um problema grande o suficiente ainda. Mas antes, vamos analisar como intuitivamente testamos nossos softwares. Vamos relembrar as velhas aulas de introdução à programação, onde a gente aprendeu o famoso teste de mesa. Nesse tipo de testes, nós executamos o software manualmente, utilizando lápis e papel para anotar os valores que as variáveis vão recebendo a cada linha de código que a gente executa mentalmente. No entanto, à medida que o nosso software evolui, novas alterações podem quebrar o código previamente testado, ou seja, o código deixar de funcionar como deveria. Isso porque o desenvolvedor normalmente vai verificar apenas as novas alterações que foram feitas no código, sem se preocupar em testar novamente as funcionalidades que já existiam, porque para ele aquilo já foi testado. E assim as funcionalidades anteriores são deixadas de lado. Para finalizar a história, o software pode ser entregue ao cliente com erros e ele não vai ficar nada feliz com isso. Qualquer processo manual de testes ele é extremamente limitado, falho e com o tempo é esquecido ou negligenciado. Pelo fato dele ser manual, você vai ter preguiça de executar todo aquele processo de teste novamente. Se você não acredita, isso é igual conselho de pai. Um dia você vai entender. Mas para deixar isso bem claro, com o tempo não saberemos mais quais testes manuais fazer, não vamos mais lembrar quais valores a gente precisa passar para uma função para obter um determinado resultado. Você nunca sabe quando resolver o problema de verdade. Sempre que você fizer alterações no código, um problema anterior pode reaparecer. Isso é conhecido formalmente como regressão de software. E para piorar, a sua competência e profissionalismo podem ser questionados pelo cliente se o tempo todo bugs renascem. E se o que você desenvolveu um web mobile, você já sabe o que vai rolar nos comentários das lojas de aplicativos. Então agora que você viu que existem motivos suficientes para testar o seu software, enfim, por que aplicar TDD? Porque se há testes sólidos, eles vão te dar paz de espírito para você poder alterar o código sempre que você precisar. A intenção dos testes é capturar erros o quanto antes mesmo de você entregar o software para o cliente. O TDD aumenta a garantia que os requisitos do cliente estão sendo atendidos, porque para cada requisito você pode ter um conjunto de testes específicos para verificar se o requisito funciona como deveria. Você vai experimentar essa paz de espírito porque a possibilidade de regressões, de bugs ressurgirem, é diminuída quando a gente aplica TDD. Escrever testes é uma forma de documentar como a gente espera que o código funcione, e se outros desenvolvedores precisam alterar um determinado código e eles não entendem como esse código funciona, eles podem começar lendo os testes para poder entender isso antes de fazer alterações no código. Com as ferramentas que a gente tem há muito tempo, a execução dos testes pode ser automatizada. Além disso, o TDD é um processo que vai nos guiar durante o desenvolvimento do nosso software. A gente vai desenvolver o código de forma incremental nos chamados baby steps. Isso quer dizer que o código vai sendo escrito em pequenos passos até a gente resolver um problema por completo. Como os testes são uma forma de documentar o código, novos membros da equipe podem facilmente entender o funcionamento do código pela leitura dos testes. O TDD ele te faz refletir e pensar na abordagem dividir para conquistar, ou divide and conquer, onde um problema é dividido em pequenos subproblemas, cada um sendo verificado por um teste ou conjunto de testes diferente. A ideia dos baby steps é justamente a gente ir resolvendo um pequeno subproblema por vez. E por último, mas não menos importante, existe um lema que é aplicado para várias coisas que é "You break it, you own it". Você quebrou é seu, no sentido de que se você quebrar um código que estava funcionando, ele passa a ser sua responsabilidade. Se isso aconteceu numa sexta-feira às 17h59, problema seu. Se o código não era seu, não foi você que escreveu, mas você quebrou, ele passa a ser seu. Mas se você se acha um programador bom o suficiente para não precisar de testes, então você pode comprar uma camiseta dessas. Mas nesse caso, cuidado. O código pode funcionar muito bem na sua máquina e no momento que você coloca o software em produção para que o cliente possa utilizar, problemas dos mais inesperados começam a acontecer. Isso normalmente ocorre porque sem testes automatizados, nós somos induzidos a fazer testes manuais, fornecendo apenas valores que a gente sabe que vai dar um resultado correto. No momento que um usuário que não tem o mesmo conhecimento de informática como você começa a usar o software, ele passa a fazer coisas, digitar valores que jamais passaram pela sua cabeça e as coisas começam a dar errado.
E mesmo se você foi cuidadoso, você aplicou o TDD e escreveu testes, você não tem 100% de garantia que tudo vai funcionar como esperado. Quando a gente aplica TDD, por exemplo, a gente está testando funcionalidades isoladas. Por isso, os testes criados por meio do TDD são chamados de testes unitários, pois eles verificam a menor unidade de código em um projeto, que no caso de linguagens estruturadas orientadas a objeto e funcionais, tais unidades são funções ou métodos. No momento que essas funcionalidades são colocadas em conjunto no software operando normalmente, problemas inesperados podem acontecer e eles vão acontecer. Mas como a gente aplica o TDD? Escrevendo o teste antes de qualquer código. E é isso mesmo que você ouviu. Pois temos que pensar quais são os valores de entrada e qual o resultado esperado com aqueles valores. Só depois que a gente tem isso em mente, a gente pode começar a escrever o nosso código já sabendo como um resultado possível deve ser. Essa abordagem é conhecida como Test First. Escrever primeiro o teste e só depois o código a ser testado. Mas para a gente poder aplicar esse processo, a gente precisa entender o ciclo do TDD. O TDD é aplicado em um ciclo que a gente chama de Red, Green, Refactor. Esse ciclo define 3 etapas no processo de desenvolvimento. Na etapa 1, escrevemos um teste antes de qualquer código, como a gente já sabe. Em seguida, nós executamos o teste para vê-lo falhar. Nesse momento, uma luz vermelha vai ser acesa na ferramenta de automação de testes que você estiver utilizando. Ver o teste falhar é um passo importante para que a gente não comece com um falso positivo, onde o teste passa, mas não deveria ter passado. Em seguida, a gente vai para a segunda etapa, que é escrever o mínimo de código necessário para resolver um subproblema. Devemos escrever apenas o código suficiente para fazer o teste passar de acordo com os valores de entrada definidos no teste e resultado esperado. Se escrevermos mais código que o necessário para resolver um subproblema que o teste está verificando, possivelmente o teste não irá analisar as diferentes situações geradas por conta desse código adicional. Depois de ter escrito o código, a gente pode rodar o teste e verificar se o teste passa. Se uma luz verde acendeu, possivelmente o nosso código está funcionando como deveria, e a gente vai entender esse possivelmente mais adiante. Depois que o teste passar, eu avanço para a última etapa de refatorar o código. Refatoração é um processo de tornar o código mais claro, mais organizado, reduzir duplicação, ou seja, arrumar a bagunça. Ele visa apenas melhorar a qualidade do código. Você não deve corrigir bugs ou implementar novas funcionalidades durante o processo de refatoração. Existem várias formas de realizar refatoração em um código. Muitas delas podem ser executadas de forma automatizada por meio de um IDE, como o NetBeans ou qualquer outro. Refatoração é um assunto extenso que não cabe nesse vídeo, inclusive existe um livro muito famoso com esse nome. Tendo finalizado essa última etapa, a gente conclui um ciclo do TDD. Em seguida, nós podemos escolher um próximo subproblema a ser resolvido e reiniciar o ciclo. Então, essa é uma visão geral do TDD, é a figura que vocês vão encontrar na maioria das referências sobre o assunto, onde na primeira etapa a gente escreve o teste antes do código, executa o teste para vê-lo falhar, escreve o código para implementar a funcionalidade que estamos testando, executa o teste. Se o teste passar, a gente vai para a última fase de refatoração, para melhorar o código escrito. Mas essa figura, na verdade, é uma representação simplificada do processo. Na prática, ele é um pouquinho mais extenso do que aquilo. Então a gente começa pela primeira etapa, eu vou escrever o teste antes do código, vou executar e ver o teste falhar. Em seguida, eu vou escrever o mínimo de código necessário para que o teste passe, vou executar o teste. Se o teste passou, eu avanço para a última etapa, que é a refatoração. Eu melhoro o código escrito anteriormente, mas se o teste não passou, eu preciso corrigir o código e executar o teste novamente. Se o teste continua não passando, eu tenho que voltar e corrigir o código até que o teste passe. Quando o teste passar, eu refatoro o código. Observe que depois do processo de refatoração, eu preciso executar o teste novamente para verificar se o teste continua passando, porque durante o processo de refatoração eu, sem querer, posso quebrar o código. O processo de refatoração pode parecer irrelevante. Eu poderia avançar para um próximo teste, mas esse passo ele é de fundamental importância e não deve ser negligenciado. A falta de tempo e pressão pode te induzir a pular essa etapa, mas com o tempo isso leva à degradação do código. E já foram dados motivos suficientes para a gente evitar isso. Com esse processo todo, você pode imaginar que escrevendo testes, você vai gastar o dobro de tempo para desenvolver o sistema. Eu vou ser bem direto, não tem mas. Normalmente, gasta-se mais tempo
tempo para resolver problemas do que escrevendo testes para tentar detectar tais problemas o quanto antes. Escrever os testes antes é mais fácil, pois você ainda está com a solução fresca na cabeça. Você está resolvendo um subproblema e você sabe que para determinados valores de entrada, qual é o resultado esperado. E eu tenho certeza que você já passou por isso. Tentar resolver um problema semanas ou meses depois é muito mais difícil, porque você já não lembra como é que o código funciona exatamente, principalmente se o código estiver bagunçado e for muito extenso. E nesse caso, se você precisa alterar um código antigo e você tem um conjunto de testes para aquele código, você vai ter muito mais tranquilidade para poder fazer as alterações necessárias ou refatorar o código. Isso principalmente se o código não é seu. Mesmo assim, ainda precisamos ter em mente algumas coisas. Testes são capazes apenas de mostrar a presença de erros, não sua ausência. Isso quem disse foi o Edsger Dijkstra, e traduzindo, quando você escreve testes, você espera que eles capturem erros o mais breve possível, mas eles só podem capturar erros considerando as suposições que você escreveu nos testes. Se existe uma situação problemática que pode ocorrer que não passou pela sua cabeça, e obviamente você não escreveu testes para isso, os testes existentes não vão capturar erros neste cenário que você não imaginou. Imagina que você criou uma função para calcular o desconto em cima de uma compra, e essa função recebe o percentual de desconto que deve ser dado. Você pode ter escrito vários testes para fazer verificações com diferentes percentuais e diferentes valores de compra, mas você pode simplesmente ter esquecido que o percentual de desconto não pode ser negativo. Então, se por algum motivo a interface da sua aplicação permite que o usuário digite valores negativos por desconto, você vai ter um problema e nenhum teste foi escrito para capturar esse problema. O Robert Martin, conhecido como Uncle Bob, ele fala da importância de você ter uma suíte de testes, ou seja, um conjunto de testes. Ele diz que você não pode refatorar um código sem um conjunto abrangente de testes que você confia com sua vida. Se você tem estes testes, refatorar é sempre fácil e livre de riscos. O momento da refatoração se torna trivial no lugar de um alto risco. Então, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e assinar o canal. Até a próxima!